Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Eu conheci um pastor, e muito bem conheci esse pastor, que foi pastor da Assembleia de Deus por muito tempo, onde ele foi expulso por pregar as doutrinas da Igreja Adventista na Assembleia de Deus. O que aconteceu? Esse pastor da Assembleia de Deus foi um pastor muito inteligente, tomava conta de várias igrejas na cidade de Santo André, no distrito de Utinga. E lá na Assembleia de Deus, foi feito ali, próximo à Assembleia de Deus, ali, não muito longe, foi feito um evangelismo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ali, nesse evangelismo, eles convidaram muitas pessoas para ir. Estava ali presente o Quarteto Arauto do Rei. Quem estava fazendo esse evangelismo ali era a Casa Publicadora Brasileira. E na noite que foi feito ali, colocaram bastante luz, cantores, colocaram slide e coisas para atrair a população. E foi levado o convite para todas as pessoas que moravam ali próximo. E a esposa desse pastor foi assistir ao evangelismo. E foi a primeira noite e depois ela não foi mais. Mas quando foi sábado pela manhã, dois jovens foram na casa dessa pastora perguntar se ela tinha gostado do programa, por que ela não foi mais, e se ela tinha alguma dúvida, que estavam ali para ajudar. E a minha mãe então gostou das moças, das garotas, e convidou para ela ir no próximo sábado lá. E quando foi no próximo sábado, elas foram lá. E quando chegou lá, estava presente o pastor, o esposo dela. E quando viu as meninas, perguntou: vocês são da igreja adventista, né? Onde estão fazendo ali o evangelismo? Somos, sim. Vocês são dessa igreja que guarda o sábado, que estão lá na lei de Moisés, que acreditam que são salvos pela lei e não pela graça. Nós somos salvos pela graça. E ali, coitado das meninas, e o pastor muito inteligente, conhecia muitos versículos da Bíblia, não conseguiu ali, as meninas não conseguiram ali debater com o pastor. Então ele falou para as meninas: vocês podem ir, e quando for no próximo sábado, vocês vêm e tragam o pastor da igreja de vocês, eu quero pregar para ele a verdade. E elas foram e contaram a história para os pastores lá da igreja dela. E quando foi no outro sábado, veio dois pastores. Um deles é o pastor Joel Tavares, que era da Casa Publicadora Brasileira. E ali, naquelas perguntas com o pastor da Assembleia, o pastor da Assembleia tinha feito muitas perguntas, tinha vários livros, e os pastores da igreja da Adventista somente com as Bíblias na mão. E quando o pastor fazia a pergunta, ele ia lá, só na Bíblia, e perguntava. Por exemplo, ele perguntava: nós cremos que quando as pessoas morrem, elas vão para o seio de Abraão, porque a Bíblia diz que vão para o seio de Abraão. Uns vão para o inferno e outros vão para o seio de Abraão. E o próprio ladrão Jesus falou para o ladrão ali: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o pastor adventista dizia: muito boa pergunta, pastor, mas a Bíblia diz isso aqui, ó. Lembram que diz aqui, ó, pegou a Bíblia e mostrou lá para eles: olha, na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram no sepulcro. Quando foi tocar em Jesus, Jesus falou: olha, não toque em mim, porque ainda não subi para o meu Pai, ainda não fui para o paraíso. Está vendo como o ex-ladrão não foi para o paraíso? A palavra está no futuro, então vai ressuscitar na ressurreição dos justos. E ali são muitas perguntas que o pastor fazia, e o pastor adventista somente com a Bíblia explicava. Passou alguns meses, o pastor da Assembleia começou a pregar aquilo que ele aprendeu com os adventistas, começou a pregar na Assembleia de Deus. E ali começou a pregar, e muitos irmãos começaram a aceitar aqueles ensinos do pastor da Assembleia, mas muitos irmãos não gostaram, chamaram a liderança, reuniram a liderança, porque que o pastor estava pregando aquilo ali, ele mostrava na Bíblia. Resumindo a história, o pastor foi expulso da Assembleia de Deus, e juntamente com ele foi 33 irmãos da Assembleia de Deus. E todos eles, o pastor da Assembleia de Deus, juntamente com esses 33 irmãos, foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nome desse pastor era pastor Antônio Ferreira Santos, e ele era meu pai, o pastor Antônio Ferreira Santos. Ele foi batizado na Igreja Adventista, foi pastor da Assembleia e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
foi isso que aconteceu, e que ele aceitou a verdade do advento, aceitou as verdades da igreja adventista, e então foi para a igreja adventista do sétimo dia, onde se tornou ali, foi para Amazonas, onde se tornou o primeiro obreiro da igreja adventista do sétimo dia, lá no Amazonas, juntamente com o pastor Davi Miranda. Ambos já descansam em Jesus. Juntamente com o pastor Davi Miranda, não é o Davi Miranda da Universidade da Deus é Amor, não. Esse nome desse pastor era o pastor Davi Miranda, que morava no Amazonas, que foi amigo do meu pai. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fique todos na santa paz de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.